Queridos, eu quero dividir uma mensagem com você que você pode abrir comigo em Mateus 21, 28. Mateus 21, do 28 ao 31. Todo mundo achou? Diz assim: o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Queridos, em Tiago 5,12, a Bíblia diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. Seja o não de vocês, não. Para que não caiam em condenação. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Sabe, muitas vezes a gente lê as parábolas de Jesus e a gente fica pensando: cara, como Jesus era incrível. Como Jesus é incrível. E o tema da minha mensagem é o poder da decisão. Queridos, Deus nos dá uma oportunidade. E Deus também nos dá uma responsabilidade de tomarmos decisões. Sabe, Jesus se entregou na cruz para nos salvar. Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Nós não somos merecedores de nada. Nada do que a gente pode fazer, nada do que a gente faça aumenta o amor do Senhor para conosco. Mas existe algo que a gente precisa entender. Deus nos dá a liberdade de decidirmos coisas. Muitas coisas da nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos decidir. Não sei se você já parou para pensar, mas a partir do momento que você abre os seus olhos, ainda deitado na cama, quantas decisões você toma num dia? Eu e você temos a responsabilidade, e nós precisamos tomar uma decisão de simplesmente dizer: eu preciso levantar, eu vou trabalhar, eu preciso fazer o café, eu preciso cuidar dos meus filhos. Tudo parte de uma decisão. Queridos, eu estou dizendo de uma decisão pessoal. Eu não estou aqui tentando desconstruir ou destronar o Senhor. O Senhor faz da minha vida e da sua vida o que Ele quiser. Mas existe algo sobre nós. Algo que o Senhor nos dá o poder de decidirmos. O poder da decisão é algo imprescindível sobre as nossas vidas. Queridos, nós temos o poder de decidir coisas. Então, como o Tiago diz, como eu li aqui em Mateus, um pai chega aos seus filhos e diz: vá trabalhar. Um diz: não, pai, eu não quero, eu não vou. Mas alguns minutos depois ele diz: cara, eu preciso ir. Por mais que as palavras dele, a boca dele diz algo contrário, ele disse: eu preciso ir. Então, quantas vezes diante do Senhor nós dizemos: sim, Senhor, eu te amo, eu te glorifico, mas diante das nossas atitudes nós estamos dizendo não. Tudo parte de uma decisão pessoal.
Eu tenho o poder de decidir algumas coisas na minha vida. A maneira que eu trato os meus filhos, a maneira que eu conduzo algumas coisas da minha vida, eu tenho esse poder. Irmão, para mim atravessar uma avenida com muitos carros passando, eu tenho o poder de decidir, atravesso agora ou atravesso depois. Se eu quiser atravessar quando vem um monte de carro, eu posso, é uma decisão minha. Então eu não estou aqui dizendo que nós, seres humanos, temos o poder de decidir todas as coisas sobre a nossa vida. Não, mas nós temos uma responsabilidade sobre a nossa decisão. Sabe, num casamento, no momento dos votos, quem está celebrando o casamento faz uma pergunta: Felipe, você aceita se casar com a Graziane Rayane? É uma decisão. Marjorie, você aceita se casar com Marcos Magno? Sim. Queridos, tudo parte de uma decisão. Eu escolho, eu decido. O Senhor é um Deus amoroso, gracioso e precioso. Então, queridos, como o Tiago diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Quantas vezes, diante de coisas no Senhor, nós dizemos um sim, aonde na verdade o nosso coração está dizendo não. Quantos dias, com algumas pessoas, nós dizemos sim, e na verdade, o que de fato nós queremos dizer ou fazer é não. O Senhor nos dá a oportunidade de decidir coisas. Qual tem sido as nossas decisões diante de tudo que tem chegado até nós? Você já se fez essa pergunta? Qual tem sido as nossas decisões de tudo? Tudo que tem chegado até nós. O Senhor nos dá o poder da decisão. Quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos sempre Deus atraindo o povo ao arrependimento, para que eles pudessem desfrutar de uma eterna comunhão. O retorno do povo ao Senhor traria uma reversão das maldições que os israelitas tinham sofrido. E eles desfrutariam das bênçãos da obediência, em vez de sofrer as consequências da desobediência. E tudo isso partiria de uma decisão. Tudo isso partiria de uma decisão. E agora nós vamos ler bastante. Abra comigo Deuteronômio 30. Do 1 ao 20. Amém? Vamos ler. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhados, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu. De lá o Senhor, seu Deus, os reunirá e os trará de volta.
Ele os mostrará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o ame de todo o coração, de toda a alma, e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês. Então o Senhor, seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos de seu ventre, a cria dos seus animais, a colheita da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos sobre um livro da lei, e vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham a perguntar: quem subirá aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham a perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo? Voltando, proclamá-lo a nós, fim de que obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos meus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando, para dela tomar posse, se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses, para adorá-los, eu hoje declaro a vocês, que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que colocarei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida. Escolham a vida, porque vocês e os seus filhos vivam, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, o Senhor faz um convite a esse povo. Eis que coloco diante de vocês. Aqui existe uma promessa sobre o povo de Israel. E o Senhor faz um convite. Eis que coloco sobre vocês bênçãos e maldição. Eis que coloco sobre vocês vida e morte. Decida. Queridos, esse é o nosso Senhor. Ele sempre está nos atraindo a um relacionamento. O Senhor, do começo ao fim, do início ao fim, Ele tem um propósito e Ele busca nos atrair para um relacionamento. O propósito para o qual o Senhor nos exorta, o propósito para o qual o Senhor nos puxa a orelha, o Senhor nos chama é para um relacionamento.
Ele sempre está nos atraindo a um relacionamento. Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia, mas Ele também nos dá o poder da escolha. O Senhor nos chama, venha até mim. Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim. Queridos, para clamar ao Senhor parte de uma decisão, para que eu possa viver com o coração, para que eu decida clamar ao Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Eis que coloco sobre ti bênção, eis que coloco sobre ti vida e morte. O Senhor é um Senhor misericordioso e amoroso. Ele conhece o meu e o seu coração mais do que ninguém. Ele conhece os planos que Ele tem para você. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim. Queridos, para mim clamar ao Senhor, eu tenho que tomar uma decisão. Para mim ir até o Senhor para orar, eu tenho que tomar uma decisão. E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A partir do momento que eu decido procurar o Senhor, Ele nos dá uma garantia. Ei, me procura porque você vai encontrar. Mas você precisa decidir me procurar. Mateus 11, 28. Venham a mim. Olha o que Jesus diz. Venham a mim. Jesus nos faz um convite. Decidam. Decidam vir a mim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. A partir do momento que nós decidimos o Senhor como o Senhor de nossas vidas, Ele declara bênçãos, vida sobre nós. Mas tudo parte de uma decisão. Fique aí, eu estou indo. Jesus podia falar, mas Ele nos faz um convite: venham a mim, venham, decidam vir a mim. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Queridos, Apocalipse 3, ele fala, é uma carta à igreja de Laodiceia. Essa carta é uma exortação à igreja. Então esse convite aqui, eis que estou à porta e bato, é para aqueles que estão dentro da igreja. Porque essa carta é uma carta de exortação para a igreja Laodiceia. Então esse convite é um convite para todos que estão aqui dentro da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, queridos, não conseguimos ouvir a voz do Senhor se a gente não se relacionar com Ele. Como ouviremos o Senhor se a gente não decidir por um relacionamento com Ele? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, parte de uma decisão nisso. A Bíblia poderia dizer: eis que estou à porta e bato, e eu vou enfiar o pé nela, se você não abrir. O Senhor nos chama, o Senhor nos atrai, o Senhor tem um desejo de se relacionar comigo, com você. Queridos, do começo ao fim, a Bíblia o maior propósito do Senhor é relacionamento. Relacionamento.
Então, Apocalipse 3:20 fala sobre uma exortação à igreja de Laodiceia. Creio que todos já leram, pesadíssimo. Sabe, nós precisamos ter zelo para tomar uma decisão. A gente que crê, entende Jesus como o único e suficiente das nossas vidas, nós precisamos ter zelo nas nossas decisões. Nós precisamos decidir por Jesus em todos os lugares da nossa vida. Eu preciso decidir incluir o Senhor na minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos. É uma decisão. Eu preciso incluir o Senhor nos meus negócios, no meu trabalho, na minha faculdade, nos meus estudos, no trânsito. Eu preciso decidir pelo Senhor em tudo que eu faço. Nós precisamos ter zelo com as nossas decisões. Queridos, a Bíblia diz que a multidão de conselhos há sabedoria. E essa multidão de conselhos, ela não quer dizer o conselho de todo mundo, o conselho de todas as pessoas. Mas a multidão de conselho é várias pessoas pela qual tem uma importância na sua vida, para que eu possa tomar determinadas decisões na minha vida com zelo e temor, porque eu decidi incluir Deus em todas as áreas da minha vida. Muitos dias eu preciso de alguém. E pensando nisso, muitas vezes eu penso no conselho de Jefté. Um dos maiores líderes da história. Moisés. Um dos maiores líderes da história. Estava trabalhando alucinadamente. Todo o povo chegava diante dele. Moisés, precisa de um conselho. Simplesmente o seu sogro chega próximo dele e diz: o que você está fazendo? Você não vai dar conta. Você precisa entender e aprender sobre gestão, sobre liderança. O Senhor te levantou para liderar o povo numeroso. Você não vai conseguir falar com todo mundo. Levanta líderes para 50, líderes para 100, líderes para 2. O maior ensinamento sobre liderança e gestão de pessoas está no conselho de Jefté. Então Moisés, um dos maiores líderes da história, diz: queridos, muitos dias, muitas decisões na nossa vida, nós precisamos ter zelo para quem a gente compartilha, para quem a gente divide. O conselho da multidão é uma multidão de conselheiros. Junta aqueles conselheiros. Não é a multidão de muitas pessoas, mas é a multidão de conselheiros. Aqueles que têm voz, aqueles que têm lugar, aqueles que têm um espaço na sua vida. Precisamos ter zelo com as nossas decisões. Mateus 5:33 ao 37. Vou ler na versão mensagem.
Estava lendo sobre, em algumas versões, eu gostei bastante dessa versão mensagem. Diz assim, Mateus 5, do 33 ao 37. Não diga nada que não tenha a intenção de cumprir. Esse conselho está impregnado em nossas tradições. Vocês só pioram a situação quando jogam aquela conversa impiedosa. Vou orar por você, mas nunca oram. Ou Deus abençoe você, mas falam apenas da boca para fora. As palavras não se tornam verdadeiras só porque foram enfeitadas com floreios religiosos. Na verdade, a tentativa de fazê-los soar mais religiosa as tornam menos verdadeiras. Digam apenas sim e não. Quando vocês manipulam as palavras, cometem um pecado. Queridos, muitos dias, eu e você já dizemos, vou orar por você. Palavras gloriosas, revestidas de jargões religiosos, aonde a intenção e a verdade é: não vou orar. Precisamos ter zelo naquilo que nós decidimos viver. E como decidimos viver? O Senhor nos entrega o poder de decidir. Para todos aqueles que ainda não vivem uma vida no Senhor, Ele faz um convite. Vinde a mim. E esse convite parte de uma decisão. Ele quer o Senhor. Eu decido pelo Senhor. Eu decido incluir o Senhor na minha vida em tudo. Irmão, acabou. Tudo é do Senhor. Precisamos ter zelo e precisamos ter responsabilidade nas coisas que nós decidimos. Porque o Senhor nos dá o poder da decisão. Jeremias 31:3. Diz assim: há muito tempo o Senhor disse a Israel, promessa sobre Israel: eu amei você com amor eterno, um amor leal, e o atraí para mim. Queridos, o Senhor nos amou com um amor eterno. O Senhor nos ama com um amor eterno, um amor leal. E Ele nos atrai, Ele nos chama. E tudo parte de uma decisão nisso. Nós precisamos decidir pelo Senhor. Nós precisamos decidir pelo Senhor nos dias bons, nos dias ruins. Nós precisamos decidir pelo Senhor num conselho com o filho, numa decisão de mudar de emprego, de casa. Precisamos decidir pelo Senhor, incluir o Senhor nas nossas finanças, no nosso trabalho. Essa é uma vida de rendição ao Senhor. Tudo parte de uma decisão. O Senhor sempre está nos atraindo. Ele deseja. O Senhor tem um desejo e um anseio atraindo o seu corpo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão
vocês me acharão. Quando vocês me procurarem de todo o coração. Queridos, tudo parte de uma decisão. Você está aqui hoje, você decidiu estar aqui. Alguém te obrigou? Uma vida em Jesus parte de todos os dias tomar uma decisão. Eu decido por Cristo. A Bíblia diz, e a gente tem falado muito disso, um dos sinais que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O simples fato do nosso amor pelas coisas do Senhor se esfriar é porque nós não estamos decidindo pelo Senhor. Sabe o que acontece? A gente faz culto às 10 da manhã. E aí algumas pessoas dizem, não vou no culto porque é muito cedo, tem que acordar cedo. Aí a gente faz o culto às 18 horas, as pessoas dizem, é muito tarde, porque daí eu saio de lá muito tarde. Aí eu tenho um compromisso. Você não decidiu. Tudo parte de uma decisão real. Queridos, a vida com Jesus, escuta o que eu estou dizendo para vocês, é maravilhosa. Sem julgo, sem peso, mas com muitos desafios. Nós não estamos aqui clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor, para formar uma comunidade frágil. Precisamos ser pessoas fortes no Senhor, aqueles que decidiram o Senhor para a sua vida. Eu não sei se você hoje, você está aqui, se em algum momento da sua vida você teve a oportunidade por decidir pelo Senhor, e você quer fazer isso hoje, você pode fechar seus olhos, se você quer vir na frente, você quer deitar no chão, mas eu quero ir mais longe com isso. Eu quero fazer um convite para aqueles que estão dentro, porque é tão maravilhoso quando a gente vai num culto e a gente vê alguém se rendendo a Cristo, dizendo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, só que nós que estamos dentro da igreja também somos pecadores. Sabe, queridos, talvez em algum momento da nossa vida a gente precisa reconstruir alguns lugares do Senhor que na caminhada nós perdemos. Então é tempo de convidar o Senhor e tomar uma decisão. Eu decido hoje, Jesus, que até aqui o Senhor não participou disso. E a partir de hoje o Senhor participa. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a estar aqui. Porque se você está aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem algo para você. Você decidiu estar aqui. Sabe, queridos, não dá para viver uma vida sem prioridades. Nós precisamos estabelecer algumas coisas em nós. Reavaliar em nós momentos, circunstâncias e coisas que nós deixamos para trás. Aqueles que clamarão a mim, aqueles que virão orar a mim, eu os ouvirei. Essa é uma declaração muito poderosa do Senhor para nós. Vocês vão me procurar. E à medida que vocês tomarem uma decisão de me procurar, vocês vão me achar.
Queridos, é tempo de clamar ao Senhor, orar ao Senhor, procurar o Senhor. Decidir pelo Senhor as nossas vidas. Feche seus olhos, queria só chamar um.